Mais um episódio do Pipoctec, o nosso podcast para lideranças de RH. Hoje aqui com uma pessoa maravilhosa, a Giovana, que eu tive o prazer de conhecer, pesquei no LinkedIn, porque tem um perfil delicioso, maravilhoso, e que tem muita coisa para trocar com a gente. Ela é muito focada em indicadores, em experiência dos candidatos no processo de atração e de seleção, principalmente desse universo tech, que é um universo que a gente gosta muito de conversar. Então, o papo de hoje é sobre isso. A Giovana é analista de atração e seleção tech da CSU Digital. E ela tem muito para contar para a gente. E ela vai começar contando um pouco de quem é a Giovana e como é que ela veio parar aqui na CSU. Giovana, passo para você a bola. Conta aí para a gente um pouquinho sobre você. Bom, olá pessoal, olá Karen, muito obrigada pela disponibilidade, pelo convite aqui de participar. Espero que a nossa conversa seja muito bacana hoje. Bom, eu sou Será? a Giovana, tenho 24 anos, moro em Esmeraldas, em Minas Gerais, sou psicóloga e atuo como analista de atração e seleção, especializada em posições tech na CSU Digital, né, que é uma grande empresa de tecnologia voltada para meio de pagamento. E a minha trajetória, ela começou de maneira inesperada. Na época da faculdade, em 2019, eu recebi uma ligação, não estava procurando por estágio, recebi uma ligação de uma empresa, de uma consultoria especializada em vagas de TI. Naquela época, eu não buscava vagas na área de RH, eu queria levar a minha faculdade ali para o âmbito da saúde, né, do cuidado, mas eu resolvi encarar o desafio e foi muito bacana, porque foi onde eu aprendi tudo, desde como se comunicar, como falar ao telefone, como fazer uma abordagem, uma entrevista. Então, lá nessa consultoria foi onde eu aprendi tudo, né? Então, eu encarei com muita resiliência, eh, porque por muito tempo eu pensei que eu tinha caído de paraquedas nessa área, né? Eu achei que não tinha nada a ver comigo, eu não gostava muito dessa área. E, e aí eu fui aprendendo, fui me desenvolvendo, pesquisando um pouco mais sobre tecnologia, pesquisando um pouco mais sobre as técnicas, né? De seleção, entrevistas, testes. E depois eu percebi que sim, que fazia sentido com o que eu buscava para minha carreira. E eu percebi que hoje eu estou exatamente onde eu gostaria. Então, assim, eu dei essa oportunidade, eu fui resiliente e, e aí eu consegui chegar, né, onde eu estou hoje, né? Fui amadurecendo isso, me aprofundando mais. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente enxergar que nem sempre a gente começa a carreira da forma como a gente gostaria, né? A gente nem sempre sabe ali o que que a gente vai fazer. Então, assim, foi muito importante para mim esse aprendizado. É muito bom saber que eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Então, isso é muito bacana, né? Então, eu percebi também que é possível cuidar de pessoas estando no RH, não estando na área da saúde, né? Às vezes a psicologia ela traz muito isso pra gente. Eu percebi que tem como sim cuidar de pessoas nessa área. Então, eu fiquei por quase 2 anos nessa consultoria. E aí eu recebi a oportunidade de ir para a CSU. A CSU, na época, não tinha um profissional especializado em vagas de TI, e eu fui convidada para esse desafio, que era cuidar dessas posições. Então, eu entrei lá na época como analista júnior e aceitei esse desafio, e é excelente. Bom, a CSU ela é a maior processadora de meios de pagamento da América Latina. Ela está há 31 anos no mercado, é pioneira no Bastante. segmento dela. Pois é, ela é pioneira em várias coisas relacionadas ao segmento dela. Então, todos os dias a gente processa diversas transações aí, de diversos tipos de pagamento, né? Mas, além disso, ela provê soluções nas áreas de incentivo e fidelização de clientes, Banking as a Service, Customer Experience. E agora ela está com um projeto muito bacana que envolve automação de processos, inteligência artificial, mais uma vez sendo Uhum. pioneira no segmento dela. Bom, na CSU eu sou responsável por esse processo de atração e seleção de tecnologia, mas também cuido do reporte semanal de indicadores de produtividade da área. E recentemente, junto com a minha equipe, eu criei um projeto voltado para a experiência do candidato também. Muito isso. Uau! Duas coisas que eu adoro: Legal. indicadores
que eu acho que é sempre um desafio, né? Por onde começar em indicadores, né? E eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu ainda quero falar da sua trajetória. Legal. Experiência do candidato, porque é um outro grande desafio, né? A gente viver um momento do mercado de tecnologia em que a gente tinha bastante candidatos, mas hoje a gente tem uma realidade em que os candidatos também estão escolhendo as empresas, né? Então a gente precisa Sim, criar todo um fluxo em que nós estamos é, vendendo a nossa marca, vendendo a nossa exatamente. empresa também, né? Então tem toda uma estratégia que é Exatamente. completamente diferente do que acontecia alguns anos atrás. E aí a Sim, gente foi evoluindo também o nosso fluxo e essa experiência do candidato ela foi mudando muda completamente. bastante, né, também. Justamente para isso, né? Perfeito. Pois é, muda muito a forma de comunicação, a forma de abordagem, tudo mudou. Mas aí você falou uma coisa muito legal, quando você contou sua experiência, né? E que foi, nem sempre a gente sabe por onde a gente começar, a gente está começando a carreira, né? E aí eu anotei aqui, às vezes a gente perde umas oportunidades justamente por a gente estar com uma ideia muito fixa, né? De, eu quero ser aquilo, né? E eu quero só fazer determinada coisa. E muitas vezes a gente perde a oportunidade de experimentações. E experimentações que nos vão levar a horizontes completamente diferentes. E eu curto muito essa ideia de experimentar coisas diferentes, né? Eu estava falando Sim, em um outro episódio que eu sou a pessoa do estudar coisas completamente diferentes. Se eu passo muito tempo fazendo a mesma coisa, eu já começo a ficar meio chateada. Então eu tenho que estar experimentando coisas novas, ainda que eu diga não, não é isso, pois depois é. do processo. E eu gostei muito desse seu relato, porque mostra justamente isso, né? Às vezes a gente tem uma ideia fixa, você deu espaço para experimentação, poderia ter dito, não, não é bem isso, experimentei, mas realmente não é bem isso, vou lá para minha psicologia clínica de volta. Sim, Mas sim. não, estamos aqui, né, com Sim, que o bom, prazer né? de ouvir você dizer, estou no lugar certo, no momento Exatamente. certo da minha carreira. E é muito importante a gente tomar essas decisões, se Sim, arriscar em algumas vezes. Naquela época, sendo bem sincero, o que me motivou mais foi porque eu precisava pagar a faculdade, né? sim, Precisava imagino que sim. de uma renda, né? Então, eu encarei esse desafio e, assim, foi bem difícil inicialmente, tudo muito diferente, eu era muito tímida, mas eu penso, se eu não tivesse aceitado esse desafio, se eu não tivesse me aprofundado nessa área, eu não estaria aqui com você, não estaria na CSU, não teria descoberto o quanto eu gosto dessa área, né? Do quanto eu gosto de contato com pessoas, de conhecer pessoas novas, de fazer esses processos, né? Então, que bom que eu tive essa força aí de vontade, né? Sim, sim, sim. E eu fico muito feliz, porque eu fico muito feliz quando eu escuto alguém me dizer assim, poxa, cara, eu me sinto no lugar certo, na hora certa, Sim. no momento certo da minha carreira. Sim, eu penso que assim, a gente sempre aprende com tudo que a gente vive, sejam os Sim, momentos sim. positivos, os negativos, e no fim das contas a gente sempre está exatamente onde deveria estar. Então, naquela época eu não sabia, mas eu estava exatamente onde eu deveria para que eu pudesse chegar nesse lugar onde eu estou hoje, né? Então, é muito bacana. Mas me conte aí, a FSU Digital, imensa, um desafio enorme, né? E que você assumiu aí lindamente as vagas de tecnologia, que não são vagas fáceis, porque eu imagino que dentro da CSU tenham vagas diversas, Sim, e às vezes até né? vagas muito específicas devido ao nosso segmento. Também. Então é bem desafiador, assim, é uma empresa gigantesca, com diversas oportunidades dentro da área de tecnologia, e outras também, mas mais na área de tecnologia, Vocês e com trabalham posições com stacks específicas. diferentes, assim, muitas stacks diferentes? Sim, sim, nós temos áreas diferentes aqui, né? A gente tem a área que trabalha com mainframe, por exemplo, temos outras áreas
com outras tecnologias mais jovens, né? Então, a gente tem diversos tipos de tecnologia que sendo tanto falando de desenvolvimento de software, mas também falando de infraestrutura, redes, segurança da informação. Então, é muito gigante a área de TI aqui dentro. Vocês têm um time de quantas pessoas? Você sabe, assim, Em tecnologia ou como um todo? em tecnologia? Não consigo te dizer. São muitas, né? São áreas diferentes, são times diferentes, são muitas pessoas. Só a CSU tem quase 5.000 colaboradores, né? Então, o time Então, de tecnologia deve ser imenso. é Mas gigantesco. vamos falar de uma coisa que você me disse que adora, que você é responsável. Você é Legal. responsável pelo reporte semanal de indicadores, né? Isso. E aí, como é? O que que vai nesse reporte? Como surgiu essa ideia de fazer um reporte semanal? Como é que ele funciona? Como é que ele é elaborado? Quais indicadores? Eu pergunto isso porque isso é um grande desafio, né, das áreas. De por onde eu começo, né? Quais indicadores eu devo olhar, né, com frequência dentro de uma área ou dentro de um fluxo de atração e seleção? Essa. Tá, e lembrando que tem alguns indicadores que eu não posso contar, tá? Mas, Tá bom. mas assim, todo indicador, todo, assim como todo projeto, ele nasce de acordo com uma necessidade, né? Muito a partir de uma necessidade. Cada empresa tem a sua necessidade. Às vezes, uma empresa, para ela, o reporte e a produtividade de uma forma, a CSU de outra. Isso é muito específico e eu vejo que realmente é um assunto muito frequente entre as pessoas, principalmente no RH. Como começar? O que eu preciso olhar? Isso é muito da gente olhar primeiramente para dentro aqui da empresa, né? O que que a gente precisa, o que que a gente quer ver, o que que a gente quer avaliar. Então, por exemplo, é quantidade de vagas, é fazer um controle ali da quantidade de vagas que você teve no ano, né? O recrutador, por exemplo, é o prazo que você tem para finalizar uma posição ou outra, né? Se estamos usando consultoria ou se não estamos usando consultoria. No fim das contas, esses indicadores, eles servem ali para o nosso controle, né? O controle da área, o controle da produtividade. Então, vai depender muito do que cada empresa precisa, né? Os indicadores aqui na CSU, eles são gerados semanalmente, né? Toda semana eu faço esse reporte, extraio esses dados e apresento para a minha equipe, para a gente ver como foi aquela semana, o que a gente precisa alcançar, né? O que foi alcançado na semana anterior. Então, os indicadores, eles são feitos dessa forma aqui. Desde que, quando eu entrei aqui, já existiam, esse indicador já existia, e conforme a gente foi mudando aqui a área, foi crescendo também, foi se profissionalizando cada vez mais, nós vimos a necessidade de mudar algumas coisas, de implementar outras, até chegar no formato que nós estamos hoje aqui dentro desses indicadores. Se você pudesse, por exemplo, dar umas dicas aí de quem está começando a fazer um reporte dessa área de atração e seleção, o que que você sugere? Então, quantidade de vagas disponíveis e fechadas, por exemplo, da semana anterior, Olha, o eu sei que tempo assim, de fechamento. olha, eu sei que todas as empresas, inclusive essa consultoria que eu trabalhei antes, ela trabalhava com diversas planilhas, né? Planilhas das vagas. Eu acho que o primeiro momento é fazer a junção, né? De todas as posições, entender ali quando ela foi aberta, até mesmo para a gente entender os prazos dela, definir se vai ter prazo, se não vai ter prazo. Mas antes de tudo isso, é aquilo que eu disse. É preciso você sentar com a sua gestão, com a sua Consolidar equipe dados também. e entender, né? Entender o que que vocês precisam, o que que você quer ver, o que que define a produtividade da sua área. E ali, montando, construindo para consolidar esses dados, né? Eu acho que é muito legal também investir em ferramentas, né? Não só, por exemplo, o Excel, mas, por exemplo, o Power BI também, para trazer aquela informação consolidada e dinâmica, se possível, né? Então, acho que o primeiro momento é ver qual que é a necessidade, depois sentar e tentar entender as informações, mas acho que para começar um indicador é ter ali o histórico de quantas vagas você trabalhou no ano, isso é muito interessante.
quando elas foram abertas, né? Há quanto tempo elas estão sendo trabalhadas, até mesmo para você controlar ali se o seu trabalho ele está de maneira ágil ou demorando, né? Então, acho que para começar, acho E que isso é interessante, ter esse deixa eu te controle. perguntar, você falou aí bastante de produtividade e você falou também de agilidade, né? De quanto tempo está sendo trabalhado. Vocês têm algum indicador, por exemplo, de qualidade? De, por exemplo, fechamos essa vaga, colocamos alguém, a pessoa foi contratada e, sei lá, 2 meses depois Sim. saiu, 3 meses depois saiu. Vocês Sim. têm indicadores, por exemplo, de qualidade? Sim, nós temos um indicador voltado aqui para a qualidade de processos. Sim, justamente ali falando qual que é o profissional que veio para cá, né? A gente ainda não tem um indicador que diz quanto tempo essas pessoas ficaram até que elas saíssem. A gente Sim, não tem sim. um indicador de turnover ainda, mas está muito Uhum. no nosso planejamento para o próximo ano ali a gente ter melhorias no nosso indicador. Mas por enquanto a gente não tem isso. Legal. E esse é um ponto legal, né? Melhorias, né? Algo que eu acho bem legal, que a gente usa muito aqui também, que é a gente vai melhorando os reportes, né? Então, a cada semana, os reportes, alguns times fazem semanais, alguns fazem mensais, então vai depender, as áreas meio que definem, né, os reportes, mas a gente tem uma reunião para olhar os principais indicadores, da empresa, que é mensal. Perfeito. Aliás, quinzenal, a gente mudou para quinzenal recentemente. Legal, E a maravilha. gente vai também reestruturando, né? Então tem Sim, indicadores que a gente vê que não está fazendo mais sentido olhar, porque está dominado, aí a gente escolhe algum outro, ou aí a exato. gente começa as discussões e descobre, poxa, mas isso a gente não está medindo em nenhum lugar, isso que a gente está conversando aqui. Sim, sim, é. Então a gente vai descobrindo, né? Então esses momentos de discussão sobre os processos, sobre as pessoas candidatas, sobre a qualidade, a velocidade, por exemplo, dos fluxos, vai gerar novas descobertas. Sim, e isso, como você mesmo disse, né, vai trazendo ali a oportunidade da gente fazer melhorias, fazer mudanças. Igual, por exemplo, no ano passado a gente começou com um projeto muito bacana aqui na CSU, que é o programa Crescer, que é um projeto voltado para processo seletivo interno, onde a gente traz oportunidades para os nossos colaboradores em algumas Ai, legal. posições. Então, isso é um indicador que a gente não media. A gente não sabia quantas pessoas a gente fez ali o processo seletivo interno. E aí foi um indicador que a gente sentiu necessidade de inserir também, até mesmo para a gente entender o quanto faz sentido isso. E assim, mudou a vida de muitas pessoas aqui o programa Crescer, sabe? E essas vagas, vocês abrem vagas específicas de tecnologia para, ou todas as vagas são abertas Gente, também internamente? todas as vagas são abertas internamente. Inicialmente Massa. começou com cargos mais júniores, né? Uhum. E agora a gente tem tentado expandir para posições até mesmo gerenciais. Então, Ai, a que gente traz massa. uma pessoa ali, principalmente em TI, nas minhas vagas, uma pessoa que está ali no atendimento ao cliente, né? Nada com tecnologia, atendimento ao cliente, mas está fazendo uma faculdade de TI, esperando a primeira oportunidade dela. Então, ela passa pelo processo seletivo interno e dando tudo certo, né? Ela já ingressa na área. Ou seja, a pessoa faz um movimento, ela vai para a área que ela quer sem precisar sair da empresa. Então, isso diz muito Entendi. também sobre retenção, né? Bastante, né? E você acaba Sim, mantendo uma pessoa que já tem a cultura da empresa, que já está aí, que já tem um tempo de empresa, que já conhece todo mundo, perfeito. que já é Esse perfeito, projeto é ele é perfeito. perfeito e ele vem crescendo muito. O intuito é que Ai, que todas as nossas ótimo. posições passem primeiro pelo Crescer e depois para o público externo, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai ter essa aderência, né? Nem sempre a gente vai ter aderência Sim, sim, numa sim. posição, né, interna. Então, primeiro, dentro de casa, nós precisamos olhar e valorizar quem está aqui dentro com a gente. E depois a gente passa aí para o mercado. Mas é um projeto muito bacana. Muito Também está nos legal. indicadores agora. Ai, que ótimo. Que ótimo. Importante. Porque é um fluxo completamente diferente, né? Imagino que seja até um fluxo mais rápido do que Sim, o a gente fluxo de uma pessoa.
candidata que vem de fora, né? Sim, a gente só tem a Porque você já ganhar. tem os dados e tudo, Isso, a e gente só tem a ganhar, né? A pessoa ganha uma oportunidade de mudança de vida, às vezes isso muda a vida completamente dessa pessoa. A gente ganha tempo, a gente reduz o custo operacional, custos também, né? A pessoa já está aqui dentro da empresa, sim, então é um processo bem mais ágil. Um processo que a gente demoraria um certo tempo maior ali para fazer no mercado, a gente tem dentro de casa e a gente fecha ali em uma semana. não, que ótimo. E aí você me falou do seu projeto de experiência de pessoas candidatas. Como foi isso? Legal. Bom, Como é que começou? claro, a gente sempre pensa muito aqui, é claro, é muito importante a gente pensar no colaborador, na experiência do colaborador, no clima, e a gente ainda não tinha algo que a gente pudesse pensar em quem está chegando. A gente cuida muito bem de quem está aqui dentro, mas como é o cuidado com quem Uhum. está pleiteando uma vaga aqui com a gente, né? Então, na nossa área, a gente teve a oportunidade de cada pessoa aqui, né, cada recrutador criar um projetinho, aprender um pouco mais sobre essa parte de gestão de projetos. E aí, junto Olha com. que legal. Sim, sim, a gente tem se profissionalizado nisso. E aí surgiu essa oportunidade do projeto de experiência do candidato comigo, né? Ah, a gente. O que que a gente fez aqui, né? A CSU é muito grande e a gente vê muito no LinkedIn, nas outras empresas, aquela questão, eu não recebi um feedback, eu passei por um processo seletivo onde a recrutadora não foi tão legal comigo, né? E isso reflete, bate lá no LinkedIn, o pessoal posta mesmo. Bate no Então, LinkedIn, bate na na marca da empresa. isso, mexe muito com a marca empregadora. Então, a gente pensou, o Uhum. que que nós podemos fazer ali para melhorar o nosso trabalho, manter também a nossa qualidade, né? E poder mensurar o quanto esses processos seletivos têm dado certo ou não. Então, o que que a gente fez aqui, né? A gente padronizou os feedbacks, a CSU é muito grande, ela é dividida em dois times de atração e seleção. Nós temos o time de atração e seleção voltado aqui para as vagas corporativas, que é onde eu atuo, e um time de atração e seleção voltado para vagas operacionais da nossa área aqui de Customer Experience. Então, são muitos feedbacks, são feedbacks diferentes, são públicos diferentes. Então, aqui dentro da PACE, que é a nossa unidade de negócio, que é dividida entre CSU PACE e CSU DX, aqui dentro da PACE, nós padronizamos os feedbacks, fizemos os feedbacks por etapa. É importante o candidato ele ter a ciência de onde ele está nesse processo, em qual fase que Qual a ele está. etapa, né? Qual Isso, fase ele está? exatamente. Então, nós criamos esses feedbacks para cada etapa, sendo eles positivos ou negativos, né? Nós criamos também uma NPS ao final do processo seletivo, para que essa pessoa possa ter a voz para nos avaliar, para dizer para a gente como que ela se sentiu durante o processo, seja na entrevista comigo, com o gestor, se ela indicaria a CSU, né, para outras pessoas, né? Então, a gente criou esse formulário também. Então, ao final de cada processo seletivo, sendo ele positivo ou negativo, a gente envia esse formulário para essa pessoa para ela responder ali de maneira anônima como ela se sentiu. E isso tem sido muito interessante, porque a gente está aqui nessa posição de avaliar o candidato, né? E ele também vai ter a Sim, oportunidade de dizer também como ele se sentiu. Isso nos ajuda muito, o feedback nos ajuda muito a melhorar e a crescer aqui dentro, né? Seja a nossa comunicação, a nossa postura. E isso diz muito daquilo que eu falei lá no início, de cuidado. Tem como cuidar das sim, sim, pessoas sim. sem estar na área da Tem. saúde. E justamente trazer um processo seletivo humanizado, cuidar para que a experiência desse candidato seja a melhor possível, é uma forma de cuidar. A gente está lidando ali com uma pessoa que tem uma família, que está buscando uma oportunidade. Se a gente faz um processo ali, todo num cenário de guerra, às vezes a pessoa ela não consegue expressar. Às vezes ela é um ótimo profissional, mas não conseguiu se expressar bem o suficiente Sim, porque se sim. sentiu envergonhada, se sentiu ali pressionada, de certa forma. E aí, quando a gente puxa para a área tech, nem sempre essas pessoas são tão boas na comunicação, né? Nem sempre elas são muito comunicativas, são de falar sobre. Então,
como que a gente personaliza o nosso tratamento aqui de pessoa para pessoa, sempre respeitando a individualidade dela. Se você sabe que é uma pessoa que não fala muito, por que que você vai ficar ali fazendo perguntas de sim ou não, né? Vamos quebrar um gelo, do que você gosta de fazer? O que que te motiva? E quando vai ver a pessoa já tá com um brilho nos olhos falando do que ela mais gosta de falar, e aí a gente está avaliando da mesma forma. Isso foram feedbacks que a Sim, gente sim. recebe bastante, que é sobre a pessoa se sentir à vontade nesse momento. Eu já recebi alguns feedbacks que falavam, Giovana, eu sou o primeiro processo seletivo que eu participo que eu consigo ficar à vontade. Que foi quando um bate-papo. E isso é muito gratificante para mim, né? Então, a experiência do candidato ela tá nesse sentido muito forte, mas ela começa lá no início. Ela começa quando a pessoa vê a vaga no LinkedIn, quando ela vê a vaga na Gup, né? Então, como que a gente se comunica com essas pessoas? Como é a forma de conversar com elas? E outra coisa muito legal também é trazer a transparência no processo, né? Ser transparente, a pessoa precisa saber onde ela está chegando, né? Para onde ela quer ir. Então, é o que eu tento fazer também, cuidar disso, né, da É, transparência e trazer, vender a empresa, igual você tinha falado, que esse processo a gente vende a empresa, muito de acordo também com a nossa cultura. Mostrar a nossa perfeito. cultura para a pessoa. Então, o projeto de experiência do candidato não é somente um NPS, não é somente padronizar as informações. É todo o cuidado que você tem com essa pessoa, para que ela venha a atuar com a gente, né? E é bem importante é que a gente faz também trocentos processos seletivos. Essa preocupação ela é enorme, esse cuidado com a pessoa, porque no final das contas não é fechar por fechar a vaga, né? Você fecha por É, fechar, a pessoa sai em 2 meses, né? exatamente. É como você falou lindamente, tem uma pessoa ali com família ou sem família, mas tem sonhos, tem propósito, né? Tem toda uma carreira que ela está desenhando e que a gente tem como profissionais responsáveis por processos seletivos que ajudá-la a tomar decisões assertivas e às vezes a gente ajuda a dizer o não, virar a cara e não é para você Sim, essa exatamente. oportunidade. Sim, é ter esse papel consultivo também. Às vezes a pessoa está ali buscando Isso, uma posição, mas aquela posição não tem nada a ver com ela. nada a Mas ver. eu E ela não vejo sabe, mas ela quer tanto, né? isso. Pelas razões erradas, às vezes. Exatamente. E às vezes, no meu olhar aqui, consultivo com essa pessoa, ela não tem nada a ver com essa vaga, mas eu vejo que ela tem muito potencial para outra vaga que eu Na tenho. outra vaga. Então, a gente traz ali aquele feedback, né, encorajando essa pessoa para uma área que faz mais sentido. Claro que com todo cuidado, às vezes a pessoa está tão focada nessa área que a gente precisa se comunicar bem para dizer para ela, olha, você tem essa e essa característica muito positiva, que é muito interessante para uma área que a gente tem aqui, que a gente tem uma vaga aberta. O que que você acha? Que tal encarar esse desafio, né? Então, Ou até esperar um pouco, né? Porque sim, a pessoa precisa adquirir determinadas sim, skills que sim. a gente sabe que a liderança, nesse momento, não pode esperar, em Exatamente. E virtude assim, do contexto de um projeto, do contexto de uma entrega. Tem sim, tantas variáveis que nos fazem, às vezes, dar o não, sim, sim. né? É, E é duro, é duro dizer não. sim, sim, não, não é fácil. Às vezes a pessoa está muito engajada, mas ela ainda não está pronta. E Sim. nem sempre, acho que na maioria das vezes não, acho que na maioria das empresas, a gente não consegue dar um feedback personalizado para cada pessoa. A gente não consegue fazer isso devido à nossa correria. Mas às vezes um candidato nos procura e, Giovana, o que que você acha que eu preciso melhorar? E aí a gente fala, olha, você pode estudar mais sobre isso, tem curso X, tem essa informação que você pode Essa é uma buscar. parte muito importante. Isso, a pessoa não passou no processo seletivo com a gente, mas a gente auxiliou ela em como se preparar para passar em outros, para estar pronta para voltar aqui Uhum. para CSU, né, para o processo. Então, é muito importante a forma como a gente lida, não é só um processo seletivo ali, preciso fechar a vaga e tanto faz, eu preciso entregar. Não é só entregar, é entregar com qualidade, tanto
para a empresa, quanto para o próprio candidato também. Às vezes ele é muito bom tecnicamente, perfeito, mas não se alinha à cultura. E aí ela chega aqui e não se adapta, por exemplo. Fit cultural também é muito importante. Nem sempre é fechar, preciso E às fechar tudo. vezes é a parte mais difícil, né, do processo, é identificar esse fit cultural. Porque Exatamente. para a parte técnica tem tantas estratégias, né, que podem ser usadas, mas para o fit cultural é conversa, é identificação de exemplos, de situações, de Sim, comportamentos, é e competência, que é né? muito difícil, a parte mais difícil. E a gente sabe que hoje boa parte das demissões elas são muito mais por fit cultural. Sim, sim, é igual aquela frase famosa, É né? A a gente questão da contrata pelo liderança. técnico e desliga pelo comportamental, né? É, a liderança que não combina comigo, a empresa que não combina comigo, os valores que não combinam comigo, Por isso que é né? E legal ainda toda tem aquela toda transparência no início do processo. e ainda tem toda a questão de uma que eu falo de uma geração que, principalmente os mais jovens, eles esperam muito pouco essa experimentação, né? Sim. De a gente vê as pessoas com um pouco mais de idade experimentam, não, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu ficar aqui um pouco mais de tempo para ver se eu me adapto, se eu não me adapto, a Sim. cultura, se eu entendo um pouco mais, então conversa com um, conversa com outro, vai tentando também transitar, mas a gente vê que quando a gente faz processos seletivos quando eu digo da galera mais jovem, esse cuidado com a cultura ainda é mais cuidadoso ainda, estou sendo repetitiva aqui, porque eles levam muito a sério isso e eles ficam pouquíssimo tempo. A cultura é muito mais importante para eles do Então, que todas as outras questões. sim, sim. E esse é um desafio, né? É um Pensando desafio. em desafio na nossa área, acho que o desafio está muito nisso. Como atrair, igual você falou no início, como atrair essas pessoas se elas são bombardeadas todos os dias por diversos recruiters lá no LinkedIn. Ah, a gente sabe que, assim, pelo menos eu percebo aqui na empresa, não sei como é na sua, mas isso é muito sazonal, né? Por exemplo, na Sim, pandemia sim. explodiu, tinha mais vaga do que Explodiu. pessoa. Depois isso caiu um pouco. Tem épocas do ano que acontece mais essa questão da competitividade, tem épocas mais tranquilas. E o desafio é É, esse. tem a questão das stacks também, tem períodos Isso, que tem stacks que estão mais competitivas, outras menos isso, competitivas, isso, vai isso. mudando. Sim, hoje eu vejo o maior desafio não em reter, mas em como atrair. Porque essas pessoas, elas estão participando de diversos processos, em diversas empresas com culturas diferentes, salários, benefícios. O que você faz para se destacar frente tanta concorrência? Você quer aquele candidato, mas três empresas também querem. Como que você se destaca? Afinal, você também oferece os salários competitivos no mercado, também benefícios competitivos no mercado. O que que te diferencia? Então, isso, para mim, hoje é um maior desafio, sabe? Então, e eu acho que a resposta para isso está justamente na experiência. Porque o candidato, às vezes, ele não lembra de quantas vagas ele está participando. Não sabe, não lembra. Isso é bem comum, Às porque vezes às ele vezes não ele sabe nem de quais empresas. nem sabe que ele está tão focado ali, mas ele se lembra de como foi a conversa. Ah, Giovana, da Sim. CSU, fiz um processo lá, foi assim, assim, assado. Então, o que eu acho que pode fazer a gente se diferenciar no mercado, frente às Uhum. outras empresas, como a gente traz essa experiência para o candidato. É o quão a gente é Sim. transparente com ele sobre as nossas culturas, sobre o que a gente espera, sobre quais são os desafios aqui, sobre o que ele quer. E novamente, pensando naquela questão do processo humanizado, a pessoa se lembra de você por forma ela se sentiu, né? Isso é muito claro. A pessoa ela se lembra por como ela se sente, mas ela não vai lembrar de que vaga ela está participando, mas ela sabe, ó, eu participo de uma vaga na CSU, que é muito legal, o desafio é esse, a empresa está passando por esse momento. Então, eu vejo que nem todas essas empresas têm esse cuidado, né, de trazer ali uma experiência mais próxima também da pessoa, Eu né? acho que você falou a palavra certa, eu acho que é uma experiência mais próxima mesmo. Isso. E é um desafio porque
Dentro de um processo seletivo, a gente às vezes lida numa vaga com 200, 300, 400 pessoas. Sim, E esse é o desafio, né? E como é que a gente faz para equilibrar tudo isso e tornar esse fluxo humanizado e automatizado e otimizado, ao ponto da gente conseguir se aproximar das pessoas que a gente precisa se aproximar, né? Não deixar ninguém sem resposta, né? sim. Que Seja a nem resposta sempre é possível, mas automatizada. que a gente tenta ali é, trazer, né? Porque no final das contas, você falou de uma coisa certa, é a proximidade. Às vezes ele não vai lembrar da Cécil, mas vai lembrar de você. Não, peraí, é a Sim, Giovana. Não lembro de qual ah, é a é. empresa, mas eu Mas conversei com a ele Giovana. procura ali no LinkedIn e acontece sempre comigo. Ei, Giovana, Muito tudo aqui bem? Tem também, uma acontece demais. oportunidade aí e tal. Então, assim, é, né, a gente sabe que Mas, nem mas no sempre. final das contas é Claro, isso, né? Nós somos humanos, é assim sim. que a gente se conecta, E é assim que a gente tem que né? ser Com com as as outras conversas. pessoas. Isso, a gente se conecta através ali da comunicação, né? É o que Sim. nos diferencia, né? Então, isso é muito importante, porque precisa estar atrelado duas coisas que eu acho que fazem a pessoa aceitar uma posição e às vezes sair de uma empresa. Duas coisas que precisam estar atreladas, é claro, obviamente a gente tem necessidades, é ali o pacote de salário e benefícios, né? Mas também Sim, claro. clima, cultura da empresa. Uma pessoa, quando ela Pessoas. quer sair de uma empresa, muitas vezes é justamente igual você falou, justamente pela cultura, pela adaptação. Não adianta você receber um excelente salário, um excelente pacote de benefícios e estar num lugar adoecedor. Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é salário. Isso precisa estar Isso. tá muito junto, né? E a gente vê também muito agora a importância das outras pessoas, né? Então a gente quer trabalhar com pessoas legais, a gente quer trabalhar com pessoas melhores do que a gente quer Sim, trabalhar num ambiente que a gente aprende com outras pessoas, que a gente pode trocar, perfeito. conversar, né? Então, no Perfeito. final das contas, a gente está sempre falando de pessoas, são pessoas melhores, pessoas que eu Sempre, possa conversar, pessoas que eu possa confiar, pessoas que eu possa aprender, pessoas que eu sempre possa. tem pessoas por trás de ferramentas, por trás de Exatamente. tecnologias, Por tem trás da pessoas cultura. ali. Isso, tem pessoas, né? Então, Exatamente. acho que o nosso maior cuidado, o nosso maior foco precisa ser as pessoas. Sim. São as Pessoas pessoas como que fazem o pessoas, dia. né? Isso, exatamente. Muito Aí, bom. E o que então, que você espera aí, né? Seu projeto chegou até aqui, já com novidades, com NPS e tudo mais, recebendo feedbacks. E com certeza feedbacks que são olhados e considerados para melhoria. O que que você vê aí, Giovana, de futuro? O que que você gostaria de fazer de diferente aí que está faltando no seu projeto? Você diz assim, tá bom, faltando isso, cara, e aquilo que eu estou já botando na minha lista aqui de feedback, de backlog para a gente implementar. o projeto ele ainda é muito novo, então a gente está naquela primeira Aham. fase de coleta de dados para entender Uhum. ali o plano de ação. Mas a gente pretende trazer ele para níveis bem maiores no próximo ano, né? Ah, com mais, eu não posso trazer muitos detalhes aqui, né, do que a gente planeja, mas assim, o projeto vai crescer muito ainda. Tanto que quando eu comecei esse projeto, eu pensava que era basicamente isso também, né? Aprendendo ainda sobre essa parte de projetos, eu pensei, é isso que a gente precisa. Quando a gente foi apresentando e trocando as ideias aqui com a equipe, a gente percebeu que dá para fazer coisas enormes, que o projeto pode ser muito maior. Então, nós estamos rodando agora essa fase, né, experimental inicial, para no ano que vem a gente começar a implementar mais coisas, automatizações, né, trazer mais informações que possam, de fato, como a gente disse, trazer a pessoa mais próxima da CSU, né? Então, assim, tem muita coisa legal para chegar nesse projeto. E Uhum. quem A sabe, gente né, a vai ter gente que volta aí conversar no ano que depois de vem. novo para você me Isso. contar as coisas novas e Eu, legais. eu trago tudo que aconteceu, mas tá muito bacana esse programa. Muito bom. E aí, agora que a gente vai terminando, dicas de vida, de profissão,
de livro, de série? Primeira dica: bebam água, está muito calor, então se hidratem, Boa! se alimentem bem, mas também se alimentem internamente de coisas boas que possam te auxiliar ali no crescimento, na melhoria da sua própria vida, no trabalho, para quem está começando agora a carreira, para quem está trilhando um caminho, resiliência é a palavra, né? É como eu disse no início, a gente sempre está onde deveria estar. Então, tentar enxergar o que você aprende com aquilo que você faz. Quando a gente consegue atrelar o que a gente está fazendo com o nosso propósito de vida, as coisas fazem muito sentido. Então, entendam quais são seus propósitos, se realmente faz sentido e o que você tem aprendido com aquilo. A minha dica é essa, né? Tenha resiliência e busque sempre aprender com tudo que você faz. Linda, jovem, cheia de energia, com muita coisa bonita para mim pela frente. Isso aí. Giovana, só tenho a agradecer por você ter aceito o convite. Que o seu projeto de experiência do candidato aí bombe para a gente conversar mais Com e certeza. trocar mais figurinhas. Aqui a gente também é bem focado na experiência do candidato. A gente já está há 13 anos nessa jornada de experiência dos candidatos, então também é um teste AB todo dia que a gente faz. Sim, Testa daqui, testa de lá para ver o que que encaixa melhor, o que que fica melhor para cada pessoa. E eu só tenho a agradecer a sua participação. bom, eu que agradeço imensamente por essa oportunidade de poder falar aqui um pouquinho da minha trajetória, dos nossos projetos, da empresa onde eu trabalho. Então, muito obrigada, viu, por esse espaço, por essa conexão entre pessoas, né, que a gente fez aqui. E eu espero poder voltar futuramente para a gente falar novamente Com sobre certeza. os novos projetos. E, enfim, muito obrigada. Oh, linda.